Há cerca de 4,5 bilhões de anos, o planeta que hoje chamamos de Terra era tudo, menos acolhedor. Não havia mares azuis, nem florestas verdes, nem criaturas respirando oxigênio. Era um mundo em formação, um inferno em ebulição, bombardeado por meteoros, coberto de lava e vapores tóxicos. Ainda assim, desse caos, nasceu o que um dia se tornaria o lar da vida. Mas o que realmente torna a Terra pré-histórica tão fascinante é o contraste entre a beleza exuberante e a periculosidade extrema de cada uma de suas eras. Houve períodos em que a Terra parecia um paraíso tropical e outros em que se transformou em um globo de gelo. Criaturas colossais dominaram o planeta, mares ferviam de vida exótica e o céu era tomado por predadores alados. Ao longo de bilhões de anos, a Terra foi palco de tragédias cósmicas e milagres biológicos. Vamos viajar no tempo e explorar essas épocas em que o planeta era maravilhoso, imortal. O inferno inicial. O éon Adeano. O nome Adeano vem de Hades, o deus grego do submundo. E não por acaso. Entre 4,5 e 4 bilhões de anos atrás, a Terra era um planeta infernal. O chão estava coberto de lava derretida e a atmosfera era composta por gases tóxicos, dióxido de carbono, metano, amônia e vapor d'água. Chovia ácido sulfúrico e o céu era vermelho pela poeira e pelas erupções vulcânicas. A Lua, recém-formada após uma colisão colossal entre a Terra e um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, orbitava o planeta muito mais próxima do que hoje. Suas marés monstruosas agitavam oceanos de magma. Mas, mesmo nesse cenário infernal, o planeta se resfriava lentamente. Em algum momento, a crosta começou a se solidificar, e as primeiras gotas de chuva formaram mares primordiais. Essa foi a base para o maior milagre da história: o surgimento da vida. O éon arqueano. Quando tudo começou, por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, nos mares quentes e rasos, formaram-se pequenas bolhas de química orgânica. Eram simples moléculas de carbono, hidrogênio e nitrogênio, que de forma quase milagrosa começaram a se organizar. Surgiram as primeiras células procariontes, ancestrais das bactérias modernas. Esses organismos não precisavam de oxigênio. Na verdade, o oxigênio seria tóxico para eles. Alimentavam-se de compostos químicos e energia solar primitiva. E em meio a essa sopa primordial, um grupo de micro-organismos revolucionou o planeta: as cianobactérias. Elas foram os primeiros seres a realizar fotossíntese, liberando oxigênio como subproduto. No início, esse gás se acumulava nos oceanos, oxidando ferro e formando vastas camadas de rocha avermelhada. O registro geológico do chamado Grande Evento de Oxigenação. Com o tempo, o oxigênio escapou para a atmosfera, mudando tudo. O que para algumas formas de vida foi uma bênção, para outras, foi o apocalipse. Trilhões de micro-organismos morreram envenenados. Mas para o futuro da Terra, o oxigênio seria a chave. O éon proterozoico, a era dos primeiros continentes e do gelo global. Entre 2,5 bilhões e 540 milhões de anos atrás, o planeta passou por um de seus períodos mais dramáticos. Os primeiros supercontinentes, como Rodínia e depois Panotia, começaram a se formar. A crosta terrestre se estabilizou, montanhas surgiram e oceanos cobriram a maior parte do globo. Mas o clima da Terra também mudou radicalmente. Por razões que os cientistas ainda discutem, talvez por uma queda no dióxido de carbono atmosférico ou pela posição dos continentes, o planeta mergulhou em um inverno global conhecido como Terra Bola de Neve. Imagine um mundo onde os oceanos congelaram até o Equador, onde as temperaturas médias caíram abaixo de 50 degrees Celsius, e o Sol refletia de volta para o espaço pelas vastas geleiras. A vida quase foi extinta. Apenas alguns micro-organismos conseguiram sobreviver em bolsões de água líquida sob o gelo. No entanto, esse evento extremo preparou o terreno para o renascimento.
Quando os vulcões começaram a liberar dióxido de carbono novamente, o planeta se aqueceu, o gelo derreteu e a vida emergiu com força. Foi o prelúdio para uma explosão sem precedentes, o Éon Fanerozoico, a Era da Vida Visível. O Fanerozoico é o éon em que a vida explodiu em formas complexas e variadas. Ele começa há cerca de 540 milhões de anos e continua até hoje. É dividido em 3 grandes eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Cada uma delas mostra um planeta tão belo quanto perigoso. Era Paleozoica, o jardim submarino e a era dos monstros marinhos. O Paleozoico começou com a explosão cambriana, um dos eventos mais extraordinários da biologia. Em apenas alguns milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos, a vida passou de simples micro-organismos para uma diversidade impressionante de animais multicelulares. Nos mares, criaturas bizarras dominavam. Havia os trilobitas, com seus corpos segmentados e olhos compostos, e os anomalocarídeos, predadores com bocas circulares e tentáculos afiados. Corais, esponjas e moluscos começaram a formar recifes. Era um espetáculo de formas e cores nunca visto. Com o tempo, as plantas começaram a colonizar a terra firme, seguidas por insetos e anfíbios. O planeta se cobriu de florestas densas, e o oxigênio atmosférico atingiu níveis tão altos que libélulas com envergaduras de 70 centímetros cruzavam os céus. Mas a beleza tinha um preço. O final do Paleozoico trouxe a maior extinção em massa da história da Terra. O evento Permiano-Triássico, há 252 milhões de anos. Cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das terrestres desapareceram. Gigantescos vulcões na Sibéria liberaram gases tóxicos e dióxido de carbono, envenenando oceanos e aquecendo o clima. A Terra ficou quase estéril. E então, das cinzas, uma nova era começou. Era Mesozoica, a idade dos dinossauros. O Mesozoico, entre 252 e 66 milhões de anos atrás, foi o auge da grandiosidade e também do perigo. É o período que a maioria das pessoas imagina quando pensa na Terra pré-histórica. Era um planeta exuberante, quente e úmido, coberto por florestas tropicais e desertos imensos. Os dinossauros dominaram a Terra, desde os enormes saurópodes como Argentinossauros, que podiam medir mais de 30 metros, até os predadores temíveis como Tyrannosaurus rex. Cada nicho ecológico era preenchido por essas criaturas extraordinárias, mas eles não estavam sozinhos. Nos mares nadavam répteis gigantes, como o Mosasaurus e o Elasmosaurus, enquanto os céus eram tomados por pterossauros de envergadura comparável a aviões modernos. Pequenos mamíferos noturnos já existiam, esperando sua chance. O Mesozoico foi também um período de inovação biológica. As plantas com flores apareceram, revolucionando os ecossistemas. O clima estável permitiu uma explosão de diversidade. Era um mundo vibrante, mas o destino tinha outros planos. Há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a região onde hoje é o México, na península de Yucatán. A colisão liberou energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A atmosfera incendiou-se, incêndios varreram o planeta e uma nuvem de poeira bloqueou o Sol por anos. A maioria dos dinossauros desapareceu. Apenas as aves, seus descendentes diretos, sobreviveram. Mais uma vez, a Terra morreu para renascer. Era Cenozoica, o reino dos mamíferos e o despertar humano. Com os dinossauros extintos, os mamíferos ocuparam os espaços vazios. Alguns tornaram-se enormes, como os mamutes lanosos e os megalóceros. Outros dominaram os oceanos, como as baleias. O clima do planeta esfriou, e vastas eras do gelo se alternaram com períodos mais quentes. As florestas recuaram, abrindo espaço para pradarias, e nelas surgiram primatas adaptáveis, inteligentes e curiosos.
Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, apareceu o gênero Homo. O ser humano primitivo começou a usar ferramentas, controlar o fogo e migrar por todo o planeta. Em poucos milhões de anos, passamos de presas indefesas a dominadores do ecossistema. A Terra pré-histórica, que por bilhões de anos foi cenário de forças naturais incontroláveis, agora tinha uma nova força moldando seu destino: a humanidade. Beleza e perigo. O equilíbrio da vida na Terra. O que torna a Terra pré-histórica tão cativante é a forma como a vida floresce mesmo diante da morte. Cada catástrofe gerou novas oportunidades e cada era de destruição deu lugar a uma era de criação. O planeta já foi coberto por lava, gelo, fogo e mares tóxicos. Já perdeu quase toda a sua vida mais de uma vez, e ainda assim sobreviveu. Isso mostra uma verdade profunda. A Terra é ao mesmo tempo resiliente e frágil. Durante o Mesozoico, o oxigênio abundante e o clima quente criaram um paraíso tropical. Mas bastou um asteroide para transformá-lo em cinzas. No Proterozoico, a vida quase foi extinta pelo frio, mas essa crise abriu caminho para organismos complexos. Mesmo os maiores desastres da história, as extinções em massa, serviram como portais para novos começos. O legado da Terra pré-histórica. Hoje, quando olhamos para o céu estrelado, somos herdeiros de uma jornada épica que começou nas profundezas de um oceano primitivo. Cada célula, cada gota de sangue, cada respiração é resultado de bilhões de anos de evolução moldada por catástrofes e milagres. As montanhas que vemos são fósseis de antigos vulcões. As rochas sob nossos pés carregam memórias de oceanos que já evaporaram. E cada fóssil é uma testemunha silenciosa de um mundo perdido. Um lembrete de que a Terra já foi muitas vezes maravilhosa e mortal. E há algo poético nesse ciclo. O mesmo planeta que destruiu trilhões de formas de vida também gerou flores, pássaros e seres conscientes capazes de contar sua história. A Terra pré-histórica não foi apenas um prelúdio da humanidade. Foi o laboratório cósmico que nos tornou possíveis. Reflexão final. O paraíso e o perigo ainda estão aqui. Muitos pensam que o tempo das grandes extinções acabou, mas a verdade é que a Terra continua viva, mutante e imprevisível. Vulcões ainda respiram fogo, terremotos lembram nossa pequenez e o clima está em transformação. Somos apenas a mais recente expressão da vida, e talvez não a última. O planeta já sobreviveu a impactos, geleiras e gases tóxicos. Se a história pré-histórica nos ensina algo, é que a vida sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. A Terra pré-histórica foi um palco de horrores e maravilhas. E, se olharmos com atenção, perceberemos que esse mesmo palco ainda existe, apenas com novos atores. Em última análise, a Terra sempre foi um paradoxo, um lugar de beleza e destruição, de nascimento e morte, de caos e criação. Foi, e ainda é, um planeta maravilhoso, imortal,